Durante anos eu fui a minha própria inimiga e o pior é que eu sempre achei que isso fosse a minha personalidade e o meu jeito de ser. E pra falar sobre isso eu até abri um energético porque até hoje eu fico meio nervosa falando sobre isso. Eu sempre tive a energia pra criar as coisas. Hoje em dia eu sou empresária, tenho uma empresa e com 15 anos eu já estava trabalhando por conta própria. Com 17 anos eu abri uma loja de roupa e o espírito de querer construir alguma coisa sempre existiu dentro de mim. Mas lá nos 15, nos 17, nos 20 anos, eu não acreditava que isso ia dar certo, simplesmente porque era comigo. E eu, na minha cabeça, não conseguiria prosperar desse jeito. E eu vivi desse jeito muito tempo, nesse looping desgraçado de querer muito chegar em algum lugar e achar que eu não merecia chegar lá. Então eu sempre procrastinei tudo, sempre dormi mal, os meus hábitos e os meus vícios eram horríveis, bem típico de quem se odeia bastante. Então eu sempre esperei o pior de tudo. E quando o pior não vinha, eu ficava esperando, porque ele ia vir e ia ser só questão de tempo, porque era comigo. E eu aprendi a funcionar dessa forma, a ter esse mecanismo de defesa, porque a minha vida sempre teve realmente bastante coisa ruim. Na minha infância, na minha adolescência, no meu desenvolvimento. Então meu cérebro foi treinado para esperar o pior, porque o pior apareceu muitas vezes realmente. Só que aí tu fica preso num modo de sobrevivência que algum dia já foi útil, algum dia já te protegeu, já te preparou, mas na verdade começa a sabotar as coisas boas antes mesmo das coisas te abandonarem. Então você já se xinga antes que alguém te xingue, já desiste antes de realmente tentar de verdade. E aí, minha amiga, você acha que é personalidade e que você é assim e que sempre vai ser assim. Mas isso é pura ilusão da tua cabeça. A terapia foi onde eu comecei a entender de onde veio isso. Isso foi bem importante porque eu entendi a origem e eu entendi que eu aprendi a me tratar dessa forma. Mas o que realmente virou a chave pra mim foi uma pergunta simples que eu comecei a me fazer. Eu trataria alguém que eu amo dessa forma? Por exemplo, quando eu cometi um erro bobo e ficava me autodestruindo por horas, antes de dormir ficava passando o filme daquele erro bobo na minha cabeça e eu ficava me xingando, me lamentando. Se fosse com uma amiga minha, eu pararia na frente dela e falaria essas mesmas coisas? Eu chamaria ela de burra e falaria: caralho, cara, mas por que tu fez isso? E a resposta é óbvio que não, que tu ia ser gente boa, que tu ia dizer que tava tudo bem, que ela tá aprendendo, que isso não define ela. Mas por que pra mim eu não tinha esse filtro? E aí vem o outro lado da história, porque vem o outro entendimento. Tudo o que aconteceu comigo no passado, eu não escolhi, definitivamente. Mas agora, nesse momento, eu consigo escolher muito mais coisa. O ambiente que eu fico, as pessoas que eu deixo por perto, o que eu compartilho da minha vida e com quem. E entender que tem esse poder muda bastante coisa, cara. E hoje eu não sou a pessoa mais transformada, que acorda feliz e radiante todos os dias, que tem a vida resolvida, não é isso. A vida tem um lado ruim. Tristeza, desgraça, imprevisto ruim, tudo isso continua existindo e sempre vai continuar. Por isso que existem as coisas boas, as coisas ruins existem para as boas existirem também. Todo dia você vai acordar, descobrir os problemas do dia, resolver esses problemas e seguir a vida. E o que mudou foi que a minha mente parou de morar no lado ruim das coisas. Eu passei de ser uma pessoa que só me suportava e olhe lá, para ser a minha colega, o que pode parecer pouco, né? Colega não é melhor amiga, não é irmã, mas foi difícil e é a melhor relação que eu já tive comigo mesmo até agora. E uma coisa curiosa é que quando tu começa a se gostar pelo menos um pouquinho mais, a vontade dos hábitos bons já aparecem quase que sozinhos. Dormir certo, comer saudável, se exercitar, analisar as situações, tudo vai vindo aos poucos com autocuidado. Principalmente a parte de analisar as situações, os comportamentos, por que tu agiu daquela forma, porque naquela situação automaticamente tu já agiu daquela maneira. Tu começa a ligar com as situações do passado e, minha amiga, perigoso. Você se viu em alguma coisa que eu já te falei aqui, deixa eu te falar o que funcionou pra mim. Quando tu se pegar se destruindo por um erro, para e pergunta: eu falarei isso pra tal pessoa que eu amo? Se a resposta for não, tu não merece ouvir isso de você mesma, tá? A terapia me ajudou a entender a origem de muita coisa, mas também não é um pré-requisito, não é obrigatório pra tu começar a se tratar melhor, né? Tu pode decidir ser um pouquinho mais gentil contigo antes de saber todos os detalhes do que aconteceu na tua vida e por que tu acabou virando desse jeito.
E outra dica é para de tentar controlar tudo, porque não dá pra fazer isso e tentar fazer isso é extremamente exaustivo. Mas dá pra controlar com quem você fica, o que você consome, com quem você consome, o que você compartilha, e isso já é muito mais do que parece. Então para de se forçar a ser uma pessoa melhor, se forçando a hábitos que tu nem quer, que tu nem gosta, e começa a se entender, se gostar um pouquinho mais só. Os hábitos vão vir junto naturalmente, porque quem se cuida se preocupa com a própria saúde. Esse canal novo aqui vai ser sobre isso, uma conversa real, sem filtro, te falando umas coisinhas que eu já vivi, que eu ainda vivo, que eu aprendi e que eu acho que as pessoas não falam ainda com honestidade o suficiente e talvez te ajudem em algo. Então, se tu chegou até aqui, provavelmente alguma coisinha fez sentido pra ti e isso já é o suficiente pra eu partir pro próximo vídeo. Então eu te vejo no próximo.